Só para concluir aquele assunto que eu queria concluir com você, Will, você chegou a falar aquela hora, tá, o mercado não deu tanta bola aí para essa questão do Afeganistão, como talvez a gente estava imaginando, mas a questão que eu queria falar, você até tocou na questão do discurso do Biden, era justamente isso que eu queria falar. A política do governo do Biden, né, sobre o Afeganistão, acabou fazendo, né, depois do discurso ali do Biden, que ele tivesse uma queda na popularidade, muitas críticas em volta ao que ele falou, apesar que até, inclusive, na hora que eu destaquei um ponto do que ele disse, que eu, não quer dizer que eu tô apoiando o Biden, não, até teve gente falando aqui, mas até acho que ele não estava errado quando ele falou, poxa, fomos lá, ensinamos, demos armamento, gastamos, né? E aí os caras não defenderam o que era deles, enfim. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: ele foi muito criticado pela questão da reação dele ali, de como lidar com essa questão, acabou caindo um pouquinho a popularidade dele. Você acha que isso, de certa forma, pode refletir nas votações do Congresso sobre os pacotes? Existe algum impacto direto na economia? Ou vocês aí não perceberam nenhuma reação em relação ao pós-discurso dele, tratando desse assunto? A gente viu que a China está tentando se aproximar lá do Afeganistão e aí fica esse impasse, né? Boa, Paula, boa pergunta, bom ponto, tá? Eu acho que assim, o Biden realmente ele vinha aproveitando essa eleição recente, esse apoio popular e tudo mais para tentar acelerar. E é assim mesmo, né? O cara que, quando você elege, ele tem realmente os primeiros anos de governo para tentar acelerar nos seus projetos, para tentar entregar resultado e garantir uma possível reeleição, né? A questão geopolítica aqui nos Estados Unidos, ela é extremamente relevante, especialmente quando você toca num assunto que, por outro lado, do outro lado, você tem a China, né? Naquele jogo de xadrez. Teve um editorial agora eu não vou lembrar qual foi publicado onde, mas foi o Mike Pence, que era o vice, né, presidente do Donald Trump, que é um cara super bem articulado e fala muito bem, se expressa muito bem, e ele rebateu cada ponto do discurso do Biden, né, ou seja, que o Biden ele colocou um pouco a culpa no governo anterior, né, que esse acordo já tinha sido feito com o governo anterior, e também um pouco nos afegãos, né, que eles não quiseram lutar, então essa guerra não é nossa e tal. Ele tirou um pouco dele, mas ainda assim a batata quente acabou caindo no colo dele, né? Aconteceu no governo dele. Ficou marcado para a história que no governo Biden, né? Vale lembrar, eles estão lá há 20 anos, né? Eles estavam lá há bastante tempo. O governo Obama teve lá, no qual o Biden fez parte também. Então, assim, foi uma sucessão de erros assim, no Afeganistão. Em relação até ao Afeganistão, é curioso a gente pensar assim, que é um país que, ao longo de centenas de anos, né, tentou se dominar pelo exército romano, que não conseguiu, o exército mongol, chinês, o russo, e nem os americanos. Até hoje, aquele país, basicamente a história daquele país foi de guerra contra outros impérios que tentaram dominar, né? Então, só mais um capítulo na história do Afeganistão, né? Mas aqui nos Estados Unidos, essa questão geopolítica e uma derrota militar, né, que foi considerada, e especialmente as cenas que foram vistas, com certeza abala a popularidade, e vamos ver cenas dos próximos capítulos. Eu acho cedo ainda, mas sim, tem um fundo de consistência naquilo que tu comentou, de isso começar a bater um pouco na popularidade. A gente sabe que política é essencialmente popularidade, para você ter esse apoio que você tem hoje dos democratas no Congresso e um empate técnico ali no Senado, mas que, obviamente, se continuar batendo, o negócio começa a não ficar tão fácil assim para o lado do Biden. Pode falar. Will, você acha que pode ter assim aumento de medidas populistas para tirar o foco, aumento de gasto público, pode ir nessa linha? Ou também aumento de gastos com terrorismo? Você já houve aí algum tipo de indício disso? Não, ainda não. Para combater o terrorismo, governo está bem focado em... esse governo está bem focado em tentar fazer uma mudança, né, de paradigma em relação ao governo anterior e aceitar as questões climáticas, né, ou seja, de elevação da temperatura global, e atacar isso e incentivar o investimento em tecnologias mais renováveis, e investir mais em tecnologia. O pacote de infra é uma grande bandeira, digamos assim, desse governo. Então essas medidas elas já meio que existem, né? Elas só têm que serem tiradas de fato
do papel. Tudo leva a crer que em setembro a gente vai ter aprovação na Câmara do pacote, aquele que não vai ser de 2,3 tri, como se falou no início, mas que vai ser ali de pouco mais de $1 trilhão, para tentar incentivar a questão de infra americana, e infra barra tecnologia também, que pega tecnologia. Então, assim, eu acho que as medidas já estavam desenhadas antes mesmo disso, né? Agora, um ponto relevante é realmente saber se eventualmente perder apoio, ele consegue colocar isso em prática ou não.